Pode Sim, um selo de podcasts produzido e apresentado por mulheres. Tá no ar o Ventre Nós, comigo, Isabela Borges. E comigo, Ana Gabriela Nascimento. No mês de março se comemora o Dia Internacional da Mulher e por isso a gente trouxe um tema especial. A gente vai falar sobre um assunto que nos permeia, que é uma constante nas nossas vidas e que a gente precisa falar mais sobre ele abertamente, dar nome ao que a gente vivencia, porque é assim que a gente consegue avançar. Do que a gente vai falar, Isabela? A gente vai falar sobre dependência emocional feminina. É um tema que a gente está querendo trazer para o Ventre Nós há muito tempo. Eu acho que ele ajuda a explicar muitas das nossas decisões e situações que a gente vive como mulher na sociedade, nas nossas relações, no dia a dia. E para começar, a gente quebrou a cabeça para pensar o que a gente ia compartilhar, né, hoje. Da nossa vida. Como é que a dependência emocional tá dentro da nossa história, né? Sim. Breve história que somos jovens. Mas é difícil investigar isso, é difícil tocar nesses terrenos, porque em algum nível a gente vive num contexto, numa sociedade que prega a mulher como um complemento a alguém, né? Ela não é um ser completo sozinha. Então, estando dentro desse contexto, a gente também faz parte desse imaginário, né? A gente também está nesse lugar de ser uma companhia para o outro. E a gente esquece que nós somos pessoas autônomas, que existimos independente de uma outra pessoa. Isso parece uma coisa muito óbvia e falando assim é esquisito, mas se você for parar para pensar, para refletir em relação às nossas mães, às nossas avós e a nós mesmas, a gente muitas vezes se coloca como um adendo de alguém, né? Um órgão de alguém. Sim. Parece isso, né? Uma coisa esquisita demais. Uma costela de alguém, né? Exatamente. Nessa sua reflexão, você chegou na dependência como, Ana? Pensando nas suas relações? Cheguei e não saí, né? A gente toca esse programa aqui, mas em vários momentos a gente se vê dentro das situações que a gente coloca. Fui olhar pra trás, pra minha infância, adolescência, e aí me vi em lugares que eu não recebia muita atenção dos garotos, não era considerada bonita e tal. E aí, acabei criando muitas ilusões na minha cabeça do que seria um relacionamento. E acabei começando a namorar com 20 anos. Tarde, né? Pra média. Nesse relacionamento, eu acabei depositando várias ilusões de adolescência e de infância. E fazendo o possível pra me manter nele, porque de alguma forma aquilo constituía minha identidade, sabe? Aquilo chegou para me tirar de uma fase de adolescência para uma fase adulta. Aquilo foi tipo o meu transporte para o amadurecimento, quando diversas outras coisas poderiam ter sido, sabe? E às vezes, Ana, você também já estava num processo de amadurecimento independente dessa relação. E talvez você até associe a ela um amadurecimento que você teve em outros espaços. Não, sem dúvida é isso. Mas aí, como eu acabei fazendo essa ligação, criei alguns mecanismos na minha cabeça que me condicionavam a ficar naquele relacionamento, a me manter nele, mesmo em algum nível já tendo uma impressão de que não daria certo, de que já não estava tão legal, mas eu me mantinha pra me afirmar como pessoa. Enfim, chegou um final, mas eu avaliando, eu vejo que do término do namoro até hoje, eu não tive um período que eu tive um vazio de pensar em relacionamento, de pensar em alguém, de projetar, de ficar na expectativa de alguém. Então, é difícil dizer que eu não sou dependente emocionalmente, sabe? E tu? Eu fui refletir também sobre as minhas relações que começaram muito cedo. Namorei com 12 anos de idade. E eu fiquei pensando sobre essa dependência emocional, sobre esse termo mesmo. E, na verdade, é uma dependência que é forjada desde o início, principalmente no início. Porque eu fui criada num ambiente carinhoso e afetivo. Eu não tinha buracos de me sentir amada. Eu me sentia amada dentro da minha casa e das minhas relações e tal. Só que a gente consome muitas coisas e escuta muitas coisas de que a gente tem que encontrar um par. E isso aconteceu comigo. Eu namorei aos 12, aí fiquei um tempo, eu namorei aos 15, eu namorei um tempo ainda, e depois eu namorei aos 17 até pouco tempo atrás. Até 2 anos atrás. Então,
Foram anos de relacionamento em idade que eu estava em formação. E o que isso quer dizer, né? Por que eu estava nessa situação? Que eu nem sei se é o certo uma adolescente tão novinha estar numa relação. E esse forjado que eu quero dizer é que, assim, nenhuma de nós está livre dessa situação, de se sentir pressionada a ter alguém. Independente se você tem uma família que teve problemas ou que você não tem questões emocionais muito fortes, de não se sentir amada, enfim. Independente da sua história, você vai, de alguma forma, em algum momento, se sentir pressionada a ter alguém. E aí eu lembro de, assim, nesses momentos que eu fiquei sem namorar na adolescência, eu sentia uma tristeza que também era meio performática. Eu não sentia tristeza de verdade. Mas era uma tristeza. E eu lembro da minha irmã também sentir isso e a gente compartilhar isso. Então, quer dizer, não faz sentido nenhum. É uma menina de 15 anos sentir tristeza ou sentir falta de alguma coisa que, na verdade, não era. A gente gasta muito tempo e muita energia refletindo sobre o masculino, sobre o par, desde muito novinha. E para conversar sobre tudo isso numa perspectiva de alguém que estuda as relações de gênero, a gente convidou a Maria Gabriela Saldanha, escritora e ativista feminista, para bater um papo. A Maria compartilha textos muito importantes nas redes sociais que ajudam muito a gente a pensar sobre qual papel nós, mulheres, queremos lutar para ter nessa sociedade. Vamos ouvir o que está muito especial. Para começar, eu vou te pedir para explicar o que é essa dependência emocional feminina e como que ela é constituída ao longo das nossas vidas. Bom, isso nasce com um processo de socialização de gênero, né? A forma como a gente internaliza, desde o momento em que a gente nasce, o que é ser mulher, o que significa ser mulher e corresponder a um determinado estereótipo de feminilidade. Se você nasce do sexo feminino, uma das primeiras coisas que acontecem na sua vida, você tem a orelha furada. Né? Tá sendo dita àquela menina que ela existe para corresponder a um determinado padrão de beleza. Ela precisa prestar atenção naquilo para o resto da vida. Então, somando isso aos brinquedinhos da infância, né? Nós recebemos panelinha, a gente é bebê e já tem um bebê, né? Uma réplica de bebê nos braços. Então, todos esses sinais que vão nos sendo dados socialmente, a escolarização, o processo de descoberta do corpo, os índices de abusos sexuais contra meninas provam isso. Tudo vai nos dizendo que o nosso lugar na sociedade é algo subalternizado em relação aos homens. Nós somos inferiores, nós existimos para servir emocional, sexualmente a um sistema. Isso ajuda a explicar por que tantas mulheres estão, vamos dizer assim, em busca e em algum nível parece que isso chega a uma obsessão de dar certo com alguém? É por aí? É como se a gente existisse para isso, né? Como se nós não pudéssemos ter um propósito existencial que fosse muito além de casar e ter filhos. Essa é a grande realização que é imposta às mulheres. E mesmo que a gente procure entre aspas, dar certo na condução da nossa vida material, né? Realização profissional, na escolaridade, atingindo um nível alto de escolaridade e tal, a gente parece que nunca se perde muito desse propósito existencial que é dado a gente pelo patriarcado, que é o de dar certo afetivamente, viver, materializar aquele destino de contos de fadas, né? Parece que isso mede um pouco o valor das mulheres, o quanto elas conseguem ser amadas, ser felizes no amor ou não. Vou abrir um parênteses aqui, que a gente está falando sobre relações heterossexuais. Mas eu queria saber, Maria, se isso também a gente também pode aplicar essas noções que a gente está abordando aqui para relações de pai e filha, relações irmã e irmão, amigo amiga, qualquer relação em que a gente tenha homem e mulher. Sempre, né? Porque a masculinidade é vista como superior, ela é vista como dominante, a masculinidade está associada à dominação. Então, todo exercício de masculinidade vai representar um poder, um exercício de poder sobre a feminilidade. Então, a gente vai ver essa carga hierárquica nas relações entre
professores e alunas. A gente vai ver isso no local de trabalho. Nós ganhamos, em média, 30% a menos do que os homens. A gente vai ver isso nas relações familiares, sempre o exercício de poder dos pais em relação às filhas, em relação à esposa. A gente vai ver os irmãos, muitas vezes com destinos diferentes e privilegiados em relação às meninas. Então isso vai ser muito comum em tudo que se referir à relação entre gêneros. Relações religiosas também. Né? A gente vai ver a liderança masculina sempre de alguma forma oprimindo as mulheres naquele espaço ali. Uhum. E agora ampliando um pouco, a gente sabe que o homem com quem a gente se relaciona, todos esses com quem a gente se relaciona, tá numa situação de vantagem, a gente tá num desequilíbrio, tá numa hierarquia em relação a ele. E é para isso que essa dependência emocional serve. Mas agora, se a gente for pensar para quem mais ou para o que mais essa nossa dependência emocional serve no contexto da nossa sociedade, aonde é que a gente chega? Eu acredito que quando as mulheres estão profundamente comprometidas em dar certo afetivamente, em realizar esse propósito de contos de fadas, de casar e ter filhos e tal, isso é uma forma delas se entreterem, né? A sociedade dá isso pra gente, dá a realização afetiva, os padrões de beleza. Todo esse universo da feminilidade, ele vira uma obsessão e a gente tem que ser o mais enquadrada possível. Eu nunca posso estar em paz porque eu não tenho um corpo ideal. Eu nunca posso estar em paz porque eu não consigo arrumar um namorado. E aí olha quanto tempo e quanto de energia isso consome na minha vida, enquanto aos homens é dado sempre o direito e o dever de tomar o mundo, de dominar a cena política, de conduzir os temas da vida pública. Então, parece que isso está sempre nos sendo dado para que a gente se sinta consumida e não se interesse em cumprir o nosso papel no mundo, o nosso papel na sociedade, em transformar os laços sociais a partir de quem nós realmente somos. A gente fica profundamente vinculada a essa identidade feminina e não consegue ser outra coisa além disso. E aí a sociedade acaba também carecendo da gente, carecendo do nosso papel, do nosso olhar. Ela acaba adoecida pela masculinidade, porque tudo passa a caminhar conforme as expectativas da masculinidade. Então nunca tem o nosso olhar ali. De forma geral, a gente acaba sofrendo, né? Todo mundo sofre com essa nossa falta de presença, né? Nossa ausência. O mundo é roubado, né? De tudo que a gente poderia contribuir. O mundo é roubado de onde a gente poderia fazer a diferença. Porque nós estamos sempre jogando esse jogo, sempre aprisionadas ao que esperam de nós. Uhum. Isso se relaciona também, Maria, com uma associação que você diversas vezes faz da nossa autoestima fragilizada, que está muito ligada a essa dependência. Em um dos seus textos, inclusive, você diz que ninguém ensina a gente a se gostar. Fica uma espécie de buraco na nossa construção como mulheres. Então, vou te fazer agora a pergunta de $1 milhão. Como é que a gente pode fazer para se gostar? Todo mundo diz que a gente tem que se amar, mas ninguém diz como, né? Eu não acredito que isso seja possível sem autoconhecimento. Eu acredito que, assim, a gente esteja num processo de autoconhecimento político como mulheres. Mas se essa subjetividade inferiorizante é o que é dado pra gente, a gente precisa pensar uma outra subjetividade possível pra gente e pras meninas, né? O que a gente vai deixar pras próximas gerações. Então não tem que ser mais uma subjetividade referenciada nessa inferioridade, mas na ideia de que nós pertencemos a nós mesmas, de que o nosso corpo nos pertence. As opressões são construídas sobre o corpo. O corpo da mulher existe desde o primeiro minuto para o deleite dos homens, para o julgamento da sociedade. Ele existe para servir. A nossa afetividade existe para nutrir o masculino, para nutrir a família. Existe para que nós sejamos eternamente benevolentes na nossa vida pública, sempre cedendo, sempre negociando. Então, essa baixa autoestima, ela é inerente à ideia de gênero. Porque se eu digo que existe um gênero inferior e eu internalizo isso, então não tem como eu ter uma autoestima melhor de uma forma instantânea. Isso é um processo, isso é um trabalho.
Eu preciso, desde hoje, dizer a mim mesma que eu não aceito mais isso e começar a observar na minha vida onde é que essa relação de poder entre gêneros se manifesta. Começar a ficar atenta e escolher coisas diferentes, fazer escolhas que me coloquem no centro da minha vida. Agora, isso é um trabalho de autoconhecimento. Eu não acredito que seja possível fazer diferente se a gente, para além desse autoconhecimento político, e é um exercício político também, o autoconhecimento íntimo, eu não acho que seja possível fazer diferente se a gente não fosse pesquisar. Se a gente não pesquisar, por exemplo, a história das mulheres da nossa família. Quais são os padrões que eu herdo? O que eu internalizei que já vem atravessando as mulheres da minha linhagem há tanto tempo que elas dão como certo? Diante de quais violências elas se calaram? E ficou no meu inconsciente que naquele ponto ali eu preciso negociar, eu preciso aceitar. Quais são as dores que foram fundadas antes de eu nascer e que eu herdei por essa carga psíquica que a gente herda das mulheres da nossa família? Ser constantemente atenta aos pontos onde eu sou dada a ser mais frágil. Eu sei que terapia é muito cara no Brasil. Terapia não é acessível. Eu acho que se fosse um pouco mais acessível, a gente não estaria passando por um monte de coisas. E os homens, de maneira geral, acham que não tem nada a melhorar, não precisam fazer terapia, não fazem todo esse trabalho emocional que a gente faz, mas ao mesmo tempo que esse trabalho emocional é imposto a gente como mulher, e isso nos machuca, nos oprime, eu acho que isso é um grande trunfo também. Porque isso faz com que a gente esteja muitos passos à frente deles em matéria de autoconhecimento, em matéria de se interessar por tudo que a gente tem a movimentar emocionalmente. E como que a gente pode aproveitar isso melhor para construir laços diferentes e para mudar a sociedade mesmo. Então eu acho que toda mulher que tem condições de fazer terapia, é bom que faça terapia. É bom que se interesse por desvendar quais são as condições psicológicas em que ela se insere, que faz com que ela reproduza determinados comportamentos contra ela mesma ou contra outras mulheres. Esteja sempre nesse lugar. Então, não existe uma resposta automática ou instantânea para isso que você está me perguntando. É um processo, é um compromisso que a gente tem que começar a afirmar com a gente hoje. E tem que caminhar atenta, porque eu acho que isso é para sempre. Eu acho que a gente tem tanta coisa para descobrir, que isso vai ficar para as próximas gerações. E não é porque a gente deflagra esse processo que está tudo bem, que está tudo resolvido. A gente ainda vai falhar muito, a gente ainda vai se trair muito, a gente não vai chorar muito por quem não merece. É interessante isso que você colocou, da gente estar nessa vantagem competitiva, de estar já em contato com as nossas emoções, né? Uma coisa que os homens bloqueiam, parece que eles ficam numa superfície, né? Sempre na superfície, e a gente está já em contato com elas. E eu acho que tem uma coisa importante desse processo de autoconhecimento, que é de fato a gente não ter vergonha das coisas que a gente descobre nele, né? Às vezes a gente descobre que a gente gosta de uma coisa que não se enquadra no que esperam que a gente goste, né? Às vezes você, você quer estar envolvida afetivamente com alguém, você não quer estar com várias pessoas, né? Eu acho que amar é uma necessidade humana, só que essa noção de gêneros, ela empobreceu demais, porque a gente fica obcecado por amar e isso não é amor, enquanto eles têm pavor de estar num relacionamento e isso também não é amor. E eu acho que isso é muito do capitalismo também. O capitalismo, ele se apropriou das estruturas anteriores de opressão, o patriarcado, o racismo, e fez com que elas fossem incorporadas. A ideia de acumulação, a ideia de desigualdade. As próprias relações afetivas, elas se tornaram passíveis de consumo. A gente passou de alguma forma, e principalmente na era da informação, a gente passou a entender que a diversidade de parceiros, a alta rotatividade, ela é fundamental. Isso foi criado pelas mulheres? Não, isso não foi criado pelas mulheres. As mulheres não inventaram o sexo casual. As mulheres não inventaram ficar. Simplesmente esses padrões relacionais foram impostos, eles passaram a ser interessantes para os homens. E a gente simplesmente se adapta. Então, até que ponto essa afetividade majoritária, ela é nossa?
A gente não sabe. É o tipo de coisa que a gente só vai descobrir quando a gente descobrir quem a gente é, o que a gente quer de fato, qual o formato relacional que é mais interessante pra gente, e se permitir testar outros formatos. Agora, os dois gêneros desejam amar e ser amados, mas só um é formado para incorporar essencialmente a sua ideia de realização íntima, o fato de estar num relacionamento. E às vezes essa necessidade, essa ansiedade, ela corrói tanto as mulheres que elas não conseguem botar energia em outras coisas. Maria, outra coisa que você aborda nos seus textos, e é o que é para onde a gente está caminhando, é a questão do protagonismo. É interessante como que os meninos são ensinados a se colocarem no centro da vida deles, né? Desde pequenos, assim. Então, o que você quer? Qual o seu desejo? Isso é muito latente, a gente percebe isso quando a gente vê meninos e meninas sendo criados ainda hoje. E a gente tem que, de repente, né, num estalo, assim, a gente tem que se perceber que tem alguma coisa errada, se a gente chegar ao ponto de perceber e ir mudando isso. Caminhar para se colocar no centro da nossa vida. É sobre isso que o protagonismo é? Essa palavra protagonismo, ela é uma das muitas palavras que foram bombadas, né, por esse diálogo que as mulheres vêm tecendo nos últimos anos, principalmente por meio das redes sociais. Eu gosto muito de usar a palavra autonomia. Eu acho que o senso de autonomia ele é um pouco mais completo. Se eu não fico à margem do masculino, se eu procuro ter outros interesses na minha vida, se eu procuro pegar essa energia que eu investiria normalmente em uma relação afetiva e procuro realmente me perguntar o que eu quero fazer da minha vida, o que eu quero realizar, para que eu vim ao mundo, qual é o meu propósito, o que eu amo, o que me move, de que maneira eu posso somar as mulheres que fazem parte da minha vida. Então, automaticamente, eu estou assumindo uma centralidade na minha existência. E a minha proposta é de que a gente dê mais espaço a essas experiências, porque a gente roube um pouco, puxe sardinha para isso e não jogue tanta energia em fazer com que as relações afetivas deem certo. Eu acho que elas vão acabar se curando também, porque a gente vai começar a olhar para outras coisas e também a própria masculinidade, ela vai sentir esse impacto. Ela vai ter que se revisar em algum momento. Os homens também, por essa obrigação de estarem sempre no controle de tudo, dominando tudo e desprezando um pouco a temática afetiva, né, a dimensão subjetiva da vida, eles também estão sendo profundamente prejudicados, estão perdendo uma forma maior de estar aqui, uma forma maior de viver os encontros. Agora, eu acredito que ser protagonista da sua vida é esse exercício permanente de autonomia, onde a gente realmente passa a se pensar como um ser humano completo e não como um ser humano que está sempre à espera de uma contraparte. Pensando em exemplos, assim, dessa autonomia que a gente acaba prejudicando, você consegue lembrar de alguma coisa? Isso está profundamente ligado ao nosso cotidiano, né? Enraizado no nosso cotidiano. Quanto tempo você gasta para se encontrar com um homem? Quanto tempo você gasta se arrumando? Quantos produtos de beleza você compra por mês? A gente chega a uma farmácia e tem prateleiras e mais prateleiras de produtos para fazer com que determinadas características do corpo feminino desapareçam. Porque a gente tem que estar com o corpo sempre pronto para o consumo sexual. E esse corpo sempre pronto para o consumo sexual, ele é não ter pelos, disfarçar os nossos cheiros naturais, alterar a textura do nosso cabelo, os traços do nosso rosto. Todo o tempo que a gente dedica a isso, a gente investe dinheiro nisso. A indústria da moda está muito ciente de que a gente está disposta a se negociar muito para caber nos padrões, por exemplo. Quanto tempo você gasta para agradar o outro, não só fisicamente, mas comportamentalmente?
Quanto tempo você gasta para fazer aquela comida especial para alguém que não faria isso por você? Quanto tempo você gasta para, enfim... Ficar lendo o outro, né? Ficar Exatamente. Tentando adivinhar. Quanto tempo a gente gasta entre amigas, conversando exaustivamente. E a tudo isso, eu chamo de um... Não é meu esse termo, né? Tudo isso é um trabalho emocional. Nós somos escravizadas emocionalmente. Se a gente existe para os homens, para a eterna nutrição afetiva da sociedade, da família, dos laços profissionais e tal... Então, isso implica em estar permanentemente disposta a isso. E nisso muito tempo é consumido da nossa vida, tempo que a gente poderia estar investindo na gente. Todo esse tempo que as mulheres perdem em quebrar a cabeça para tentar entender as relações e fazer com que elas evoluam, com que elas possam dar certo. E a gente, às vezes, consegue chegar a diagnósticos, digamos assim, muito interessantes para as relações, para os problemas dos homens. Ele é assim porque ele tem problemas com a mãe. Todo mundo tem problemas com a mãe. A gente vive no patriarcado. Nós somos profundamente edipianos. Uhum. Quanto tempo a gente gasta nesse jogo, nesse xadrez? E é tempo que a gente poderia simplesmente gastar em ser, em viver, em deixar as coisas acontecerem, em aceitar quem a gente é e deixar a vida fluir. Ou uma energia que poderia ser gasta em coisas que a gente realmente ama fazer, que fariam uma enorme diferença na nossa realização, na nossa motivação. Mas não é assim. Parece que nós estamos sempre tentando agradar, gastando dinheiro, gastando energia, gastando ficha nisso. Sim. Você acha que a gente está caminhando para mudar isso? Acho. Eu acho que está acontecendo uma revolução. Eu acho que está recomeçando um matriarcado. Bom dia, matriarcado. Nós estamos amanhecendo. São muitas mulheres conversando sobre isso. Nós continuamos conversando muito. Mas não só sobre como podemos agradar os homens. Agora nós conversamos sobre como podemos agradar nós mesmas. Conversamos sobre como desarmar tudo isso. Conversamos sobre outras possibilidades existenciais. E essa onda do feminismo que tomou as redes sociais, ela vem sendo fundamental para cotidianizar essas reflexões. Então a gente está, sim, numa outra era. E a gente pode entender essas reviravoltas políticas e esses passos atrás como uma reação a essa nosso florescimento. A frase da Maris, meninos vestem azul e meninas vestem rosa, ela é muito simbólica do que a gente usa para explicar socialização de gênero. A gente usa a imagem, as mulheres feministas que pensam, né, a materialidade dos corpos, opressões construídas sobre o corpo, as feministas materialistas usam muito essa imagem da caixinha dos gêneros. Você nasce, se você é menino, todas as suas condutas, as suas expectativas, o seu corpo e a sua relação com ele são colocados dentro daquela caixinha azul. E as meninas, e tudo isso, dentro da condição feminina, é colocado numa caixinha rosa. E você tem que, para o resto da sua vida, corresponder àquela expectativa sobre o ser homem, sobre o ser mulher. Se você sai daquilo, se você quebra o estereótipo de gênero, se você quebra a heterossexualidade compulsória, se você quebra a ideia de maternidade também compulsória, uma mulher que não queira ser mãe, não se afinize com esse papel social, não queira viver essas transformações no seu corpo, é tida como egoísta. Então, se você fura essas caixinhas, se você escapa delas, você é punido socialmente. Os homens são punidos também em algum nível, porque não correspondem a máquinas de dominação, e as mulheres por não corresponderem a essa eterna ideia de submissão, por quererem se apropriar de suas vidas e do espaço que elas ocupam na sociedade, por quererem se apropriar da sua sexualidade, da sua afetividade, também são punidas porque estão perfurando a caixinha dos gêneros. Então é muito simbólico que ela tenha dito isso. Ela entende perfeitamente o que ela está fazendo ali. Vamos pensar em futuros bons, uma vez que a gente se aproprie de todas essas coisas, que a gente reconquiste a nossa autonomia.
A gente para de competir? Não, é muito difícil, a gente não parou de competir ainda. Nós estamos testando outras conexões entre mulheres. Eu me pego hoje, depois de muitas reflexões, anos de debates feministas, eu me pego me permitindo experimentar outras formas de conexões com mulheres, admirando profundamente mulheres como há alguns anos eu ainda não admirava tanto. Você começa a se identificar, você começa a se espelhar, a se perceber na outra. Eu me pego sendo muito mais solidária às mulheres da minha família do que há alguns anos. Então eu acho que parar de competir a gente não para, mas nós estamos testando outros modelos. E eu acho que isso vai nos levar a uma sensação tão boa dentro do nosso processo evolutivo que talvez a gente não queira mais, que talvez se torne vazio competir. Mas eu acho que a competição, a ideia de competitividade feminina, ela nos atravessa muito ainda. Não é possível sair totalmente disso, porque isso está muito internalizado, mas eu acho que a gente pode reagir de forma diferente quando isso nos atravessar, porque é natural. Inveja é um sentimento humano. Todos os sentimentos derivados da competitividade, a inveja, o ciúme, a comparação exaustiva, tudo isso é muito natural. A questão é o que a gente passa a fazer com isso. E eu acho que a gente está deflagrando uma era em que a gente começa a fazer algo disso. Eu começo a perceber que se eu estou invejando, aquilo é um espelhamento. Aquela mulher tem algo que eu gostaria muito de ter, que me mostra, escancara assim para mim, esfrega na minha cara um desejo que talvez eu não me permita sentir em relação à minha vida. Eu gostaria de conduzir a minha vida para um ponto muito semelhante ao que aquela mulher conduz. Eu gostaria de me permitir ter uma relação com o meu corpo que é muito parecido com o que aquela mulher tem. Então o que aquela mulher está mostrando para mim? Não é sobre ela, é sobre mim. É sobre coisas que eu não me permito dizer a mim mesma. Então eu acho que a gente pode aproveitar esses sentimentos. Mais uma vez, é uma carga emocional que tem tudo para nos dar, para nos enriquecer em matéria de autoconhecimento. Todo esse know-how afetivo é nosso, é das mulheres. Não está na hora da gente usar isso de outra forma, da gente usar isso no nosso crescimento, para a gente se enriquecer, de não simplesmente reproduzir esses comportamentos, mas de usar isso para desarmar, né? Para trair, para se vingar do patriarcado. Você me dá a inveja, a competitividade entre as mulheres, mas na verdade isso tem algo a dizer sobre mim, isso tem algo a dizer sobre a minha relação com as outras irmãs, então eu vou dar na sua cara e eu vou fazer algo maior disso, eu não vou deixar que você simplesmente faça isso comigo e com elas. Ai, Maria, que honra ter sua voz aqui. Minha voz está falhando bastante. Não, tá falhando, mas não tem problema. É uma voz super potente, a gente fica super feliz. Então, queria que você falasse um pouco do que você está produzindo, de onde que a gente pode te ler, que são textos, assim, confia em mim, quem não conhece, são textos muito fáceis e tocam a gente de uma forma muito clara, assim, se associa rápido com alguma coisa que você está passando. Então, onde que a gente acha esses textos? Vocês podem me ler no Facebook, na página do Facebook, facebook.com/Maria Gabriela Saldanha. Vocês podem me ler no Instagram, @MariaGabiSaldanha. No Medium também, é só pesquisar por Maria Gabriela Saldanha. Enfim, eu tô sempre produzindo. De mais ou menos uns 2 anos para cá, eu comecei a organizar esses textos. Isso rendeu um livro. E esse livro que está para nascer, que é o Melhor Amiga Portátil, ele materializa, né? Ele torna manuseável todo o meu processo de libertação emocional de mulheres. Eu estou muito ansiosa para ler esse livro. Então, Maria, muito obrigada pela sua participação. Agradeço o nome da Isabela também, que hoje teve um compromisso, não pôde estar nessa nossa entrevista, mas... Beijo para Isabela, para todas as mulheres. Muito obrigada pela sua parceria aqui no Ventre Nós. E agora é a hora do Cá Entre Nós, o relato de uma mulher sobre o tema do dia. Oi, meu nome é Camila, eu tenho 26 anos
E eu acho que, como a maioria das pessoas, eu tive meu primeiro amor durante a adolescência. Foi um desses amores arrebatadores que mexem com a nossa cabeça. Mas também teve uma parte ruim, né? Eu me apaixonei tanto por ele que eu só imaginava meu futuro com ele, eu só fazia planos com ele e toda a minha vida e as minhas emoções e a minha carga emocional eu depositava nele. E acabei desenvolvendo uma dependência muito grande desse relacionamento, o que não foi bom pra mim, porque cada expectativa que eu tinha em relação a ele, cada mentirinha que ele contava pra mim, ou cada gesto que eu imaginava que ele fosse fazer, mas ele não fazia, era como se fosse um golpe pra mim. E machucava, e eu me sentia mal, me sentia culpada. A gente teve 1 ano de relacionamento e nos últimos meses eu já não sabia lidar com as emoções de me sentir mal e achava que o fim tinha sido por minha causa. Eu lembro que quando ele terminou comigo, eu falei pra minha mãe: mãe, eu não sei se essa dor um dia vai sarar. Eu não sei se eu vou conseguir lidar com essa dor no meu coração. Eu achava que era a pior dor do mundo. E por causa desse término super turbulento, eu acabei desenvolvendo uma depressão. Fiz terapia, tomei remédio pra melhorar. E nesse processo todo, eu acho que descobri que o mais importante era a minha individualidade. Era eu me amar e ter uma pessoa era importante, sim, mas que eu deveria pensar no meu futuro só pra mim. E que aí sim eu pudesse somar uma pessoa a esse futuro que eu imaginava. E não depender dessa pessoa para planejar o meu futuro. Eu acho que o mais importante que eu aprendi foi a me sentir segura em relação às minhas próprias atitudes e entender que o que o outro faz é responsabilidade dele. Eu não posso assumir uma culpa que não é minha, que não é de uma atitude minha. Ser segura de mim mesma e, mais que nada, me amar. Eu aprecio muito a minha própria companhia hoje e eu sei que se uma pessoa vier, ela tem que vir para somar e não para ser uma âncora para mim ou ser uma bengala. Acho que amor, mais que nada, é soma. E aí a gente falou pra caramba do que é sobre, que é a dependência, que coisa horrível ser dependente. Mas o que a gente faz na prática pra se livrar dessa praga? Que não é fácil. Não é de um dia pro outro. Não sei se vai dar pra gente. A gente tem 26 anos. Eu não acho sei se que vai assim, dar. por exemplo, minha sobrinha, ela já fala, ela tem 2 anos e ela já aprendeu assim a falar na escola: me respeita e olha o abuso. Quer dizer, ela já tá lá na frente. Ela já saiu, ó. Largou lá na frente. Eu acho que as próximas gerações têm muito mais chance que a nossa, mas não vamos desistir da nossa. Sim, eu acho que assim, se a gente não chegar lá, a gente tá no caminho. A gente tem que entrar nesse caminho, pelo menos pegar a trilha certa. Sim. Não ficar solto na mata. Tem que pegar a trilha certa da parada. E aí, acho que o que eu acho que a gente pode tentar fazer, e isso é um conselho, né, de quem tá tentando só, não é especialista nem nada. Eu tento focar meus pensamentos em outras coisas, assim. O que eu quero pra mim, o que eu quero pra minha vida, pro meu futuro. Eu quero continuar estudando, eu quero estudar tal coisa. Eu quero me aproximar dessa amiga, eu gosto muito dela, eu quero que essa amizade se aprofunde de alguma maneira, eu quero estar mais presente. Eu acho que olhar para outras relações, eu acho que isso dá muito efeito, assim. Qual é a rede afetiva que a gente quer construir, independente do homem, no caso da gente que é hétero? Que relações que a gente quer construir que vão fazer com que a gente se sinta amada e viva sem que a gente precise ter um namorado pra isso. Então, tipo, o que eu tento fazer é isso. Focar em outras relações, me dedicar a elas. Não é que, comecei a me relacionar com alguém, aí você some das relações, você se dedica, dá o seu sangue ali e as outras relações ficam soltas. É o que você quer pra você, seus projetos, seus planos. E é o que eu tento fazer. Claro que eu ainda dedico muito do meu tempo e do meu esforço mental a relações amorosas, mas eu acho que eu avancei muito nos últimos 2 anos tentando fazer isso, assim. Me dedicar ao que é importante pra mim e o que é importante para pessoas que eu amo, que não são essa pessoa da relação romântica. Boa, boa. Acho que é por aí mesmo. Eu acho que eu não faço nada. Claro que faz, Ana. Porra. Ai, meu Deus, não sei. Eu tento também, cara, não ficar focada nisso. Não ficar pensando em como vai ser a minha casa, quais os eletrodomésticos vai ter, a capa que eu vou botar no sofá. Qual vai ser o rostinho do neném? Do bebê.
tento, mas é difícil. Mas, com certeza, é pensar também em outros campos da nossa vida, seja carreira, seja uma habilidade que você tem, que você queira empregar o seu esforço nela. Pensar em outras possibilidades de vida e de atividades que não envolvam um par, que envolvam você como um ser humano completo e capaz e potente. Recadinhos finais de praxe. Siga a gente no Instagram, no Facebook, no YouTube. A gente tá em todas essas redes como Ventre Nós. Mande e-mail pra gente se você quiser no ventrenós@gmail.com. Entramos no Deezer agora também, além do Spotify. E agora a gente tem um WhatsApp também, se vocês quiserem pedir, quero ouvir o programa tal, quero receber o link de todos os programas, tem uma ideia de pauta, eu tenho uma especialista para indicar, tem uma dúvida para tirar, compartilhar com vocês uma história, por favor, mandem pra gente, é o número 9651-22594. O DDD é 21, a gente é aqui do Rio, né? Então, repetindo, 9651-22594. Salva aí, Ventre Nós no seu celular. E quando der vontade, manda mensagem pra gente, que a gente vai responder pra você. Um beijão, gente. Obrigada. Beijo, até a próxima. Pode sim. Diversidade coletiva.